Muito bem, uma semana toda se passou e olha, a gente se encontrando novamente aqui na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e canal 55, o nosso canal analógico. Seja bem-vinda, telespectadora, seja bem-vindo, telespectador. Direto do Labim, a gente passa agora a falar e tratando de assuntos do conhecimento, da tecnologia e recebendo sempre um convidado aqui nos nossos estúdios. Esse é o programa Empreender, que começa agora, o tema Opinião Saúde. É isso mesmo que você ouviu, né? Nós temos um programa na TV Unifev que se chama Opinião Saúde e a apresentadora veio nos fazer uma visita. Seja bem-vindo, Kelly Cristina Colasso Dourado Goraibe. Obrigado pela presença. A Kelly é graduada em Fisioterapia pela Universidade de Marília, mestra e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, é especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória pela Faculdade Salesiana de Lins, Unisalesiano, especialista em Fisiologia e Nutrição aplicada ao exercício, especialista em Saúde Pública pela Unifev, coordena o curso de graduação em Fisioterapia, docente do curso de Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e também o curso de Medicina da Unifev. É docente de pós-graduação e em diagnóstico por imagem e apresentadora do programa de televisão Opinião Saúde. Olha, sempre é bom receber um colega, né, não só de docência, mas também uma colega de apresentação de programa. Eu acho que o telespectador deve ter sentido uma falta aí durante um tempo da sua presença na programação, mas agora você está de volta. Eu começo perguntando, Kelly, o programa Opinião Saúde, depois desse tempo de ausência, retorna com força total. O que você conta a respeito e que novidades nós podemos esperar? Bom, Ramon, a gente ficou, né, um pouco afastado das gravações e com algumas reprises dos programas, porque como coordenadora, você viu que quando você falou esse monte de coisa aí que eu já fiz, as pessoas devem ter feito a conta de quantos anos eu tenho, né? Eu sou jovem, tá? E que eu comecei muito cedo, e inclusive o programa de televisão, que eu jamais imaginei, né, que eu tivesse essa experiência na minha vida profissional, que quando eu comecei a estudar, eu falei, eu vou ser fisioterapeuta, vou ter uma clínica, vou atender os meus pacientes, ou no máximo atender no hospital, em casa, mas a gente não sabe, né, o que o futuro nos espera. E aí, então, eu ingressei na carreira acadêmica e acabei fazendo várias pós-graduações, o mestrado, o doutorado, e acabei caindo numa situação de responsabilidades que me cabiam, como, por exemplo, o programa Opinião Saúde. A gente ficou afastado por conta de as situações que a coordenação, né, acaba implicando para a gente. A gente teve um ano complicado, ano passado, que a gente teve que fazer algumas estratégias, a gente tinha aluno que ia para a ENAD, tinha que preparar esse aluno, né, orientá-los quanto ao responder os questionários do MEC. Então, a gente tinha uma responsabilidade direcionada ao ENAD. Então, a gente ficou afastado justamente por isso. Mas, assim, todo o corpo docente do curso de fisioterapia se envolve no curso, né, na apresentação do programa. Então, assim, a gente precisava de unir forças para direcionar para o aluno o ano passado. Então, a gente ficou afastado justamente por isso. Mas esse ano, a gente já está liberado, né, da responsabilidade ENAD, e aí, então, a gente volta a gravar, como você mesmo disse, com força total. E novidade? Então, a gente, sim, as novidades, elas estão muito vinculadas aos quadros, porque o programa em si, ele trata de situações do dia a dia, corriqueiras, de saúde e doença, né, que não abordam apenas a fisioterapia. Porque quando a gente pensou, né, na dinâmica e na logística do programa, a gente também pensou que o telespectador não gostaria de ouvir um tema único, uma coisa só. E a fisioterapia em si interessa para mim, que sou fisioterapeuta, para o meu colega, né? Mas não para o telespectador em geral. De repente a pessoa que está assistindo fala, eu não tenho nenhum problema para poder fazer fisioterapia. Eu não quebrei um braço, eu não sofri acidente, eu não fiz nada, então não me interessa. Então a gente resolveu abranger a área que o programa falaria e abordaria dos temas. E aí então a gente resolveu fazer um programa de entretenimento, né? Que
tem a responsabilidade de informar, de orientar, de falar sobre saúde, com a participação de vários profissionais. Porque a gente trabalha a equipe multidisciplinar, não só em sala de aula, como também agora no programa. Porque a gente tem médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, Legal. Várias pessoas de várias áreas trabalham, né, o mesmo tema com a gente nos programas. Muito e legal. o ano passado a gente fazia um programa de 3 blocos, a gente está pensando em fazer de 2 blocos, para ficar uma coisa mais longa, para ter um raciocínio mais lógico. Então, assim, a gente está fazendo algumas modificações, mas nada muito diferente do que já era, né? Alguma inserção de quadros novos, tal, participação dos alunos, isso é interessante, Muito é legal. bom. Então, enquanto muitos docentes da casa, às vezes não gostam de aparecer na telinha, você enfrenta as câmeras com maior tranquilidade, você e os professores do seu curso e de alguns cursos. Quando você descobriu, particularmente, quando você descobriu o seu talento? Olha, esse tranquilidade fica por sua conta, né? Porque não é tão tranquilo assim, não. Na verdade, a gente teve uma proposta, né? Quando eu fiz a proposta do programa, a proposta não era eu apresentar. Né? Claro. Então, quando eu fiz a proposta era para um jornalista, mas a gente sabe como os jornalistas têm outras coisas para fazer, tem o jornal, tem as reportagens externas. Então, não era possível encaixar alguém do jornal para o programa, um programa extra, né? Sim, Que era uma proposta do curso. Eu, como coordenadora, propus o programa para dar uma visibilidade para o curso e aparecer e falar sobre os temas que envolvia saúde e fisioterapia. Mas, na verdade, não tinha gente para fazer o programa, né? Um jornalista naquele momento. E aí, então, a gente, para não deixar o projeto morrer, a gente acabou aceitando, né, o desafio de fazer um piloto. A ideia era fazer um piloto. Vamos ver como é que vai ser, como que a gente se comporta e se dá certo. E deu, né? Acabou o piloto dando certo. E eu vou te dizer que a gente, como eu faço sem a proposta de ser jornalista e de fazer tudo certinho, porque eu não tenho esse compromisso, né, de ser jornalista, porque eu não sou, então acaba saindo muito natural. E aí eu acabo me divertindo e passando a informação de forma mais leve, né? Porque temas da saúde a gente sabe que às vezes são muito pesados, tem a ver com doença, com aquela coisa da convalescência, eu tô doente, tá tudo muito triste, né? Mas a gente quer fazer que isso seja leve. E como ser leve? Passando de uma forma natural, como as coisas realmente são. Então, assim, isso era uma coisa que já trouxemos de sala de aula. Então, se eu consigo dar aula para os alunos, eu também consigo falar do assunto para o meu telespectador, como se ele fosse meu aluno. Então, é tudo natural, né? Acho que não é uma coisa meio, assim, forjada, vamos fazer um personagem para a televisão. Não, então ficou tudo natural. Então, acho que é tranquilo por isso, né? Então, bom, esse é o ambiente em que nasceu aí o programa Opinião Saúde. Agora, a exibição do programa na TV, além de informar a comunidade, ajuda a despertar pessoas para a profissão de fisioterapeuta, como você falou, dar visibilidade ao curso e atrair novos alunos? Com certeza. A ideia, Ramon, era, na verdade, a gente até se surpreendeu com os resultados em relação ao programa e a expectativa. Porque a gente queria informar as pessoas sobre a saúde, mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão em casa e muita gente que pretende fazer um curso da saúde ou não sabe o que quer fazer, não sabe exatamente o que a fisioterapia faz. Sabe, por exemplo, que um dentista tem um consultório, trata dos dentes, da boca e pronto. E o fisioterapeuta? Então, a ideia que as pessoas têm, muitas vezes, é aquela coisa de o fisioterapeuta numa clínica ou no hospital, tratando de uma pessoa que sofreu uma fratura, ou que fez uma cirurgia, ou que estava na cadeira de roda, ou que sofreu um derrame, né, o AVC. Então, assim, a gente tinha um estigma, ainda tem muito, mas já foi desmistificado isso. Então, hoje a clínica, ela não é só o nicho do fisioterapeuta. A gente trabalha em empresas, em escolas, em creches, academias. A gente conseguiu mostrar isso para o telespectador, que tem filhos, que tem sobrinhos, que querem fazer algum curso da saúde e que acabam vindo descobrir isso no programa. Nossa, mas a fisioterapia também faz isso? Mas ela também previne doenças? Então, assim, a gente não trata e reabilita só. A gente previne doenças, a gente faz programas de tratamentos e de prevenção de doenças. Então, é isso que é legal, atende a saúde pública, a parte comunitária, então não é só uma coisa específica que as pessoas tinham, que traziam isso até do século passado. É um profissional da saúde que trata de osso quebrado.
né? Vai lá, estica e puxa. Então não é só isso. A gente tem muitos recursos e muitas áreas que podem ser trabalhadas. Então o programa ajudou nessa visibilidade, sim. Legal. Como é a sua relação com os telespectadores, né? Que você encontra às vezes no supermercado, na rua, no banco? Como é que acontece? É engraçado, né? Porque a gente, como está em sala de aula, muita gente já conhece o professor, né? Encontra na rua, ah, professora, essa aqui é minha mãe, mãe, essa é minha professora. Eu até brinco, não fala que eu sou sua professora, vai achar que eu tenho quantos anos e tal, né? Mas, na verdade, a gente não acha que vai ser reconhecida na rua pelo programa, né? De pessoas estranhas. A gente sabe que é reconhecida pelo aluno que apresenta sua mãe, seu pai no supermercado, mas não sabe como é essa questão de ser reconhecida pelo programa. E é muito engraçado, é muito diferente, né? E aí a gente acaba sendo surpreendida por isso, né? Algumas crianças, algumas pessoas. Outro dia até meu filho, uma pessoa falou, ah, mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, ah, eu dou aula na faculdade, às vezes você me conhece de lá. Aí meu filho falou assim, pode ser do seu programa, mãe. Aí a moça falou, é verdade, você apresenta um programa. Então, assim, a gente não espera, mas é gratificante, porque você sabe que quando acontece isso, a pessoa, de alguma forma, parou para ver e ouvir o que você estava dizendo a respeito daquele assunto. Então, é legal por isso, porque a gente não quer aparecer, a gente quer informar, dar visibilidade ao curso, mas a gente quer informar a população do que pode ser feito em relação à saúde, em relação à doença, aos tratamentos, enfim, a tudo isso. Então, é bem legal, é um reconhecimento, na verdade, né? E é muito interessante que, às vezes, a gente percebe que a pessoa está olhando assim, né? Aí você... Mas será que ela me conhece e tal? De repente você fala, ah, já sei, é por causa do programa de televisão. Exatamente. E o programa tem uma característica interessante, que tem o final do programa, tem o making off, né? Isso a gente vai manter porque deu bastante certo, né? Mostrar a realidade da gravação do programa, né? Porque como eu não sou jornalista, então, mas você faz tão certinho. Não, eu erro muito, né? E eu me divirto com isso, porque eu falo, então dá, vai de novo. Então, assim, várias vezes vai errando e vai acertando. E aí, então, teve uma vez que uma pessoa numa loja mesmo, eu estava lá, ele estava me atendendo, aí no final do atendimento ele falou, mas eu te conheço, você trabalha na televisão? Aí a gente foi falar do programa, aí ele falou para mim o seguinte, nossa, que engraçado, você é daquele jeito, né? Eu falei, que jeito? Aí ele falou assim, engraçada, você parece, eu achei que você fizesse assim uma coisa no final do programa só para fazer o final do programa. Eu falei, não, ele falou, nossa, você é daquele jeito. Eu falei, sou daquele jeito. Aí eu falei assim, olha, eu vou levar isso como um elogio. Ele falou, não, mas é super legal e tal. Então, esse feedback é legal pra gente, né? Pra gente ver o que tá dando certo e o que não tá dando certo. Sim, né? sim. Pra continuar ou parar. E ao longo da existência do programa, você fez muitos ajustes, adaptações, melhorias? Ramon, não. A gente fez um ajuste específico. Foi aquilo que eu te disse no começo da entrevista aqui. Quando eu entendi que eu não precisava ser e me comportar como jornalista, porque não sou, aí fluiu. Né? Então, assim, o formato do programa é o mesmo. Né? E sempre foi as entrevistas, a gente acaba assim, organizando tudo uma semana antes e vai... É tranquilo, mas eu entendi que eu não sou jornalista. Então, vamos conversar sobre o assunto, saúde ou doença. E aí foi. Então, esses ajustes não aconteceram muito, porque a gente acabou pegando o jeito por ser no programa como é em sala de aula. Tanto eu quanto os convidados, né? Geralmente são professores da casa. Então, foi tranquilo, não foram muitos ajustes. Eu confesso que a gente se diverte bastante e os ajustes é em relação aos erros. Né? Tropeça nas palavras, aí volta de novo, grava de novo, arruma o cabelo, arruma a maquiagem. Então, é basicamente isso. Legal, muito legal. Eu vou te pedir licença para fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Você em casa aguarde, é o tempo para tomar um pouco de água, um café. E daqui a pouquinho a gente continua o programa, conversando aqui com a Kelly e falando sobre Opinião Saúde.